Graça e paz. Amados, hoje nós vamos procurar falar sobre um mandamento que Deus deixou para o povo quando eles se encontravam no Egito, e um mandamento que, se cumprido, a Bíblia promete prosperidade. E que mandamento é esse? O mandamento que está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Eu digo a vocês que essa semana está sendo muito difícil para mim fazer esse vídeo, porque eu passei a semana quase toda sem fala e com tosse. Ontem à noite eu não estava nem conseguindo respirar direito. Mas aí eu disse ao Senhor, Senhor, se for da tua vontade que eu faça esse vídeo amanhã, que o Senhor me cure. E aí hoje amanheci melhor e disse, eu vou fazer o vídeo, porque se Deus está me inquietando para fazer o vídeo, é porque com certeza tem alguém aí do outro lado que está precisando ouvir essa palavra. Por isso eu peço um pouco a desculpa de vocês pela voz, pela tosse que pode acontecer no decorrer do vídeo, mas a obra do Senhor, ela não pode parar, né? E se Ele me inquieta é porque tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Então nós vamos falar hoje de um mandamento que Deus deixou para o povo lá no Antigo Testamento, mas esse mandamento ele foi reiterado no Novo Testamento. E é um mandamento que promete uma prosperidade para aqueles que conseguem cumprir esse mandamento. E vamos entender como cumprir esse mandamento, como honrar, quais as consequências que esse mandamento traz, que o cumprimento desse mandamento traz para as nossas vidas. Como eu disse a vocês, esse mandamento está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Essa passagem, só para lhe situar, é a passagem em que Deus entrega a Moisés os mandamentos que ele queria que o povo de Israel observasse quando entrasse na terra prometida. E lá no versículo 12 do capítulo 20 do livro de Êxodo está escrito assim: honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Né? Essa é a promessa que Deus deu ao povo de Israel. Vou repetir: honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Lá no livro de Efésios, Paulo, né, reiterou esse mandamento, lá no livro de Efésios, no Novo Testamento, né, com o mesmo conteúdo, mas é bom nós analisarmos o que é que está escrito lá no livro de Efésios. Lá no livro de Efésios 6, versículos 2 e 3, Paulo disse assim: é importante esse versículo, esse capítulo de Efésios, porque ele fala justamente das relações entre pais e filhos. E ele começa dizendo no capítulo 6, versículo 1: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Então esse mandamento foi reiterado por Paulo lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículos do 1 ao 3. E é importante nós destacarmos, em primeiro lugar, como Paulo destacou aqui no livro de Efésios, que é o único mandamento com promessa. Deus disse ao povo: honrarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher e a casa do próximo. Mas em nenhum desses mandamentos, aliás, Deus atrelou nenhuma promessa. Deus só atrelou promessa a esse mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem os teus dias na terra. E aí é importante a gente entender, em primeiro lugar, o porquê de Deus ter atrelado uma promessa a esse mandamento. Porque você pode até pensar assim, mas tem outros mandamentos mais importantes, como por exemplo, honra o Senhor teu Deus. E por que Deus não atrelou uma promessa a esse mandamento de honrar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e sim atrelou uma promessa ao mandamento de honrar pai e mãe? Amados, é importante nós destacarmos o valor da família. A família tem sido muito combatida nos dias de hoje. Os valores relativos à família, eles têm sido deturpados pela sociedade. Família hoje em dia equivale a quase nada, mas para Deus, família é o maior projeto que ele tem. Deus viu Adão sozinho lá no Jardim do Éden, e aí ele disse a Adão: far-te-ei uma varoa que te seja ajudadora. Depois, quando Deus fez a mulher da costela do homem, ele disse: vão e se multipliquem. Então, o primeiro projeto de Deus para a humanidade foi, sem dúvida nenhuma, a família. E honrar pai e mãe, o mandamento de honrar pai e mãe é um mandamento que é a chave para a estabilidade social. A reverência, o respeito ao pai, a autoridade dos pais,
é a chave para a estabilidade social. É claro que um filho que não consegue honrar o pai e a mãe dentro de casa, ele vai ter sérios problemas, inclusive de respeitar a autoridade fora do seu ambiente doméstico. Isso tem que ser levado em consideração. A importância desse mandamento tem que ser levada em consideração por isso. Se o filho não consegue honrar, obedecer à autoridade do pai e da mãe dentro de casa, como é que ele vai obedecer à autoridade lá fora, na sociedade, no ambiente de trabalho no qual ele vive? E o primeiro projeto de Deus para a humanidade foi uma família. Deus fez tudo, criou os céus e a terra em 6 dias, no 7º dia descansou. E ele, quando fez Adão, viu que Adão estava só e disse, vou fazer uma mulher para ele. E depois disse, vão e se multipliquem. Então, família é algo que está no coração de Deus. Família é propósito de Deus para o ser humano. E claro que em uma família, os integrantes da família têm papéis bem definidos. E o papel do filho é justamente o de honrar, o de obedecer o pai e a mãe. Esse mandamento é tão importante que lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículos 7 e 15, o profeta enumerou a desobediência a esse mandamento como uma das causas que levou o povo de Israel ao cativeiro babilônico. E aplicando essa palavra aos dias de hoje, nós podemos até nos questionar se o caos social que nós estamos vivendo não é decorrente justamente de uma subversão dos valores familiares. Porque, como está escrito no livro de Eclesiastes, não há nada novo sobre o sol. Se a desobediência a esse mandamento foi um dos fatores que levou o povo de Israel ao cativeiro babilônico, será que nós também não estamos sendo levados a determinados tipos de cativeiro hoje, porque não conseguimos observar essa palavra? Esse é um primeiro questionamento que eu deixo para vocês, certo? Da importância desse mandamento. O segundo questionamento é: o que é que eu faço para honrar o meu pai e a minha mãe? Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que Deus não manda você amar o seu pai e sua mãe. Deus manda você honrar. E amar é diferente. Amar é um sentimento que vem de dentro do coração. O honrar consiste em atitudes práticas. Porque é bem verdade que nós temos que refletir em uma outra coisa. É muito difícil para muitos filhos conseguir honrar os pais, porque muitas vezes os próprios pais não ajudam, tiveram relacionamentos ou criações muito duras, muito rígidas com relação aos filhos, foram muito truculentos. Nós sabemos de relatos de pais que batem no filho, abandonam o filho. Então não é fácil para um filho amar o pai e a mãe em determinadas circunstâncias. Mas Deus não nos manda amar pai e mãe, Deus nos manda honrar. E honrar significa dizer, assumir uma atitude de responsabilidade e consideração para com o pai. Amar é um sentimento construído no coração. A honra é uma atitude de consideração e responsabilidade para com os pais, que independe de qualquer tipo de sentimento que você tenha. É por isso que a palavra não manda você amar pai e mãe, a palavra manda você honrar pai e mãe. E aí vem o seguinte questionamento: o que fazer para honrar pai e mãe? Eu vou partilhar algumas coisas com vocês sobre as quais eu meditei no decorrer dessa semana. Desculpa. A primeira coisa que nós devemos fazer para honrar nossos pais é dar valor a eles. Ou seja, ser grato a eles por tudo que eles fizeram por nós. É bem verdade que tem uns pais que deixam a desejar com relação aos filhos, como eu acabei de dizer, são truculentos, são rígidos demais. Mas os pais, em geral, eles fazem muito pelos filhos. Quem é mãe que está aí do outro lado, assim como eu, sabe as noites e noites que nós passamos em claro cuidando dos nossos filhos. Filho é algo para a vida toda. Eu hoje tenho não sei quantos anos de idade, eu não vou revelar aqui quantos anos eu tenho, mas eu sei que ainda hoje meu pai e minha mãe se preocupam comigo. Então, filho é algo para a vida toda. É um ser com o qual nós vamos ter sempre uma preocupação. Os filhos crescem, mas as preocupações do pai continuam. Porque o pai muitas vezes quer saber como é que o filho está, se o filho está bem. E nós devemos ser gratos aos pais pelas atitudes que eles tiveram e têm com relação a nós. Essa atitude de gratidão consiste justamente em dar valor aos pais. O livro de Provérbios, lá no capítulo 7, versículo 1 e 2, fala sobre o valor dos ensinamentos dos pais. E que esses ensinamentos que os nossos pais nos dão, quando eles estão de acordo com a palavra de Deus,
eles devem ser guardados no nosso coração, porque eles nos dão visão espiritual e moral. Então, nós também, como pai, temos que ter cuidado com quais são os valores que nós estamos passando para os nossos filhos, porque os ensinamentos dos pais, eles devem ser guardados pelos filhos, para que mais adiante os filhos consigam ter uma visão espiritual e moral conveniente, adequada, de conformidade com a palavra do Senhor. Só contando uma experiência, até hoje eu me lembro de muita coisa que eu ouvi da boca dos meus pais e da minha mãe. Meu pai costumava dizer uma frase que era assim: primeiro a devoção, depois a obrigação e por último a diversão. Ou seja, me ensinou a ter responsabilidade. Primeiro Deus, ele dizia isso muito porque eu confesso aqui que eu tinha muita raiva quando era no domingo de manhã logo cedo, que pai e mãe me acordava para ir para a missa, para a igreja, lá no seminário diocesano aqui em Campina Grande. Eu ficava com raiva daquilo e o pai dizia assim: primeiro a devoção, depois a obrigação e depois a diversão. Meu pai, com essa frase que eu carrego comigo até hoje, me ensinou a ter responsabilidade. Ou seja, primeiro a gente busca a Deus, depois a gente cumpre nossas obrigações cotidianas e por fim a gente procura a diversão, né? Eu aprendi isso com meu pai e eu carrego isso até hoje. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós passamos para os nossos filhos, mas temos também como filhos que guardar esses ensinamentos dos pais no nosso coração, porque sem dúvida nenhuma eles nos dão visão espiritual e moral quando esses ensinamentos eles estão de conformidade com a palavra do Senhor. A segunda coisa que é difícil para muitos filhos hoje é aceitar a autoridade dos pais. A palavra diz lá em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 20, que se submeter, aceitar e se submeter à autoridade dos pais agrada a Deus. Exceto, é claro, quando essa autoridade dos pais ela é exercida contra a palavra. Mas quando a autoridade dos pais é exercida de conformidade com a palavra, agrada a Deus a aceitar e se submeter à autoridade dos pais. Está escrito lá em Colossenses capítulo 3, versículo 20. E isso é uma dificuldade que com certeza nós enfrentamos nos dias de hoje. Porque os filhos, eles costumam ter vida própria e nós próprios costumamos criar os nossos filhos para que eles sejam independentes. Mas é claro que essa independência não pode prejudicar a autoridade que deve ser imposta aos filhos e nós, filhos, devemos aceitar essa autoridade, sobretudo quando o filho ainda não constitui uma família nova. Compartilhando aqui mais uma experiência minha com meu pai, o que é que acontece? Eu me lembro que eu comecei a trabalhar logo cedo e toda a vida fui muito independente, paguei minhas contas e tal, mas pai costumava dizer assim: quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Então, o que é que acontece? Ele estava querendo dizer que enquanto eu estivesse debaixo da autoridade dele, enquanto eu estivesse na casa dele, portanto, eu estava debaixo da autoridade dele, eu tinha que obedecer às regras dele. E não foi fácil, porque nós, quando costumamos ganhar o mundo, ganhar a vida, ganhar dinheiro, pagar as contas, a gente quer deixar a autoridade de pai e mãe escanteada. E muitas vezes releva essa autoridade de pai e mãe em nome de uma autoridade de amigos, conselhos de amigos. E isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é se submeter e aceitar a autoridade do pai e da mãe. Está escrito lá em Colossenses 3:20. Terceiro ponto, como honrar pai e mãe, é ter respeito pelos pais. Ou seja, não desrespeitá-los com palavras e ações. É difícil, porque às vezes os pais dizem algumas coisas que nós não queremos ouvir. Mas sabe o que é que acontece? Que eu aprendi no decorrer do tempo? Que nós não devemos questionar, não devemos desrespeitar o pai nas suas opiniões, mesmo com palavra, nem mesmo com palavra e nem mesmo com ações. Se o pai diz uma coisa que você não gostou muito de ouvir, você pode até não concordar, procure ficar calado, né? Isso é uma atitude de respeito. O silêncio é uma atitude de respeito. É necessário não afrontar o pai e a mãe com palavras e com ações. Isso significa obediência. E o livro de Provérbios 30:17 escreve sobre a consequência para o filho desobediente. Lá no livro de Provérbios, numa linguagem poética, o escritor, o autor do livro de Provérbios, disse assim no capítulo 30, versículo 17 do livro de Provérbios, que os olhos dos filhos desobedientes serão arrancados pelas aves. Se nós formos aplicar essa palavra aos dias de hoje, nós vamos ver que
O filho desobediente, ele tem a sua visão espiritual, ele tem a sua visão moral, ele tem inclusive a sua visão cotidiana nublada. Por isso que é importante, amados, respeitar pai e mãe, ou seja, não afrontar a autoridade dos pais, nem com atitudes, nem com a ação. O último ponto, que esse para mim é a chave de todos, é cuidar dos pais e do pai e da mãe. Está escrito lá no livro de 1 Timóteo 5, capítulos do 4 ao 8, que cuidar dos pais é a obrigação dos filhos. Eu sou jurista e professora de Direito Civil, não posso deixar de dizer a você que essa obrigação de cuidar dos pais também está prescrita na Constituição Brasileira, no artigo 226, né? E no Código Civil, não me lembro exatamente agora o artigo, faz muito tempo que eu não dou aula de Direito de Família, mas está escrito lá, que é a obrigação dos filhos cuidar dos pais. E o que é que significa cuidar dos pais? Significa fazer o melhor para ajudar os seus pais. Sobretudo quando os nossos pais, eles não têm condições econômicas de prover as suas necessidades vitais básicas. O filho tem que chegar com auxílio financeiro, na medida das suas posses, né? É claro que a palavra não exige que o filho ele ultrapasse as medidas das suas possibilidades econômicas para ajudar o pai. Nem tampouco a palavra manda que o filho atenda a caprichos, porque às vezes tem determinados pais, eu já ouvi relatos, que tem capricho. Não, a palavra manda você socorrer, me manda socorrer financeiramente os nossos pais, caso eles precisem de auxílio financeiro para isso. E outra coisa, outra decorrência desse cuidar dos pais e do pai e da mãe, cuidar dos pais, significa não abandonar moralmente os filhos. Porque, amados, tem filhos que botam o pai no asilo, no melhor asilo do mundo, mas não vão nem lá olhar o pai. Isso é abandono moral. Todos nós temos uma carência de cuidado. Todos nós temos uma carência de cuidado. E a tendência do ser humano é que, com o passar da idade, essa carência de cuidado aumente. Então, um filho que abandona o pai ou a mãe pode dar até todo o dinheiro do mundo, mas se abandonar o pai ou a mãe moralmente, não cuidar moralmente do pai e da mãe, não visitar, não procurar, ele também não vai estar cumprindo a palavra. O mandamento de cuidar dos pais, ele é duplo, é auxiliar financeiramente os pais e auxiliar moralmente os pais, ser presente na vida dos seus pais, ser presente na vida dos nossos pais, porque eles deram tanto por nós. Quem é mãe, quem é pai aí do outro lado sabe o quanto nós anunciamos em prol do bem-estar dos nossos filhos. Então, é dever dos filhos, né, retribuir o que os pais fizeram, apoiando financeiramente os pais e apoiando moralmente os pais. Essa é a última decorrência do mandamento de honrar pai e mãe. Em resumo, a Bíblia ensina os filhos a terem responsabilidade e consideração com os pais. A promessa que a palavra de Deus nos dá é de prosperidade, porque lá no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 12, está escrito que o filho que honra ao pai e à mãe, os seus dias irão bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não é vá bem na terra, é na terra que Deus dá. Então o mandamento não é só de ir bem, o mandamento é que você vai ter prosperidade na terra que Deus preparou para você. Esse era o mandamento de Deus para o povo e esse é o mandamento de Deus para nós. Quer ter prosperidade? Quer ir bem na terra que o Senhor teu Deus te prometeu? Honra pai e mãe. Uma semana abençoada para vocês. Graça e paz. Espero que vocês reflitam nessa palavra como eu refleti essa semana e me engrandeceu muito. Amo vocês em Cristo. Um beijo grande e fiquem com Deus.